Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, para quem me acompanha já faz um bom tempo, sabe que eu trabalhei durante é, uns bons anos aí, né? Vamos colocar assim, atendendo crianças em uma instituição aqui da minha cidade. E tinha o trabalho, havia o trabalho individual, né? Que é o trabalho clássico de você receber cada criança na sala para fazer a terapia, se necessário, para fazer um acompanhamento, se necessário, para fazer um aconselhamento, se necessário, tá? Para quem não é da psicologia, pode achar estranho, mas terapia não é conselho? Não, não é conselho, tá, pessoal? A gente não fica estudando 5 anos para dar conselhos, tá? Mas existe também a modalidade de aconselhamento, que é acompanhar, ver como que a pessoa tá, apontar certos caminhos, etc, né? etc, principalmente com crianças. E bom, tem muita curiosidade, as pessoas têm muita curiosidade como que você faz o trabalho em grupo com criança. Haja visto que se você fizer um trabalho em grupo com um adulto, geralmente o que que acontece, né? Você forma uma roda ali e as pessoas vão partilhando coisas, né? Os adultos, é como uma terapia grupal, né? Clássica, né? Só que com criança é observado que nem sempre isso é possível, não é? Até porque a criança lá não vai levantar a mão e falar como que ela se sente, os problemas dela na frente dos amiguinhos, né? Então, o que que a gente usa sempre, sempre, tanto faz se é no trabalho clínico ou no trabalho grupal? A gente sempre usa do lúdico, né? Usa do lúdico, como que é usar o lúdico, né? Trabalho com desenhos, com massinhas, com brinquedos, né? Com bonecos, com contação de histórias, enfim, tudo isso, né? Tudo que parece que envolve arte pode também ser chamado de lúdico. E é engraçado notar, só fazendo uma pequena crítica, né? Que tem muitos pais assim, né? Não se enganem, tá, pessoal? Que todo mundo que leva o filho sabe exatamente como o psicólogo trabalha. Às vezes pode acabar não entendendo direito o trabalho do psicólogo, né? Ah, mas então por que que você não chama o pai para explicar? A gente chama o pai para explicar, mas como a gente como a gente fala popularmente, tem os ignorantes, tem cada pessoa tem seu nível de consciência, né? E tem outros que nem e tem muitos que nem explicando eles entendem, né? Porque, por exemplo, veja bem, você leva o filho para a terapia e quando o pai vai perguntar para a criança o que vocês fizeram hoje? Ah, a gente ficou desenhando. Aí ele leva a segunda vez na terapia e pergunta o que vocês fizeram hoje? Ah, ficamos desenhando. Aí ficamos desenhando, aí no próximo ficamos desenhando, né? E aí o pai fica revoltado, né? O pai e a mãe, ué, mas eu tô levando o garoto pra ficar lá desenhando, né? E não sabe que a gente não vai chegar, por exemplo, num caso de suspeita, sei lá, de abuso sexual, vai perguntar, você foi abusado sexualmente? Vai perguntar isso pra uma criança, né? Ou sei lá, suspeita que ele bate no amiguinho. Você bate no seu amiguinho? Não vai fazer pergunta direta como faz com adulto. Então, assim, é um trabalho que exige paciência, exige sutileza, cuidado, sensibilidade. Porque pode ser que nas primeiras vezes realmente a criança vai lá fazer um desenho com o psicólogo e sem objetivo algum, para o que aconteça que a gente chama de estabelecimento de vínculo, né? Ou seja, a criança passe a confiar em você a ponto de se abrir com você, etc. Tem toda uma técnica, tem todo um jeito, toda uma sensibilidade, né? Que exige do psicólogo. E mais, lógico que depois, lá pela, sei lá quantas sessões podem durar esse estabelecimento de vínculo, uma, duas, três, depende da criança. Mas depois, lá pela quarta, quinta sessão, aí o tema do porquê os pais trouxeram vai ser trabalhado realmente, né? Então, por exemplo, vai perguntar sobre uma questão de abuso sexual? Poderia realmente ser indicado pistas ali num desenho da criança. Você pode perguntar coisas como, por exemplo, como faz um desenho aí para mim de como é a brincadeira do seu titio com você, etc, né? Vocês pegaram o espírito da coisa. E a criança vai lá desenhar uma coisa lá e muitas das vezes quando ela está contando, porque as crianças adoram contar os desenhos, explicar os desenhos, elas vão trazer elementos, entendeu? É ingenuidade a gente esperar que o psicólogo faça uma pergunta direta e a criança responda de maneira direta, né?
Tanto é que nenhum psicólogo pode realmente cravar coisas desse tipo. Olha, foi abusado pelo fulano de tal, a tal horas. Muitos laudos, né, de psicólogos são usados, por exemplo, em tribunais, em julgamentos, mas como indicativos, né, e não como uma prova determinante, né. Bom, mas como eu disse, eu estou aqui para falar mais sobre como é um exemplo de trabalho de grupo que você pode fazer com crianças. Então eu peguei um relatório meu antigo aqui, e os relatórios eles não são explicados em pormenores, né? Que eram relatórios que eu enviava para a direção da instituição, né? Lembrando que eu atendia mais de 60 crianças aí, fora os pais, né? Mas enfim, eu trabalhava nesse relatório que eu peguei, eu trabalhei bastante com dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo são brincadeiras que você pode fazer com as crianças com um objetivo em específico, tá? De alguma reflexão em específico. Então eu disse aqui que eu falei que eu não escrevi tudo com pormenores, até porque eu não sei se eu vou lembrar realmente de tudo, tá? Já faz bastante tempo isso. Mas eu vou tentar dar uma lida aqui e ver o que é que eu tentei trabalhar naquela época. E lembrando que também vocês podem encontrar livros recheados de dinâmicas de grupo, tá? Tanto faz se você é psicólogo, os livros são voltados para psicólogos, mas os pais podem também comprar e fazer isso em casa, se você tiver uma família numerosa, com mais de 3 filhos, tá? Nada impede. Tudo é explicado certinho nos livros, tá? Como é feito a tarefa, a brincadeira e qual é o objetivo, o que você tem que ficar percebendo na brincadeira, tá? E também lembrando que você pode encontrar algum desses livros na internet aí, tá? Não me perguntem o nome, mas é só você digitar lá no Google que com certeza você vai encontrar algum PDF de algum livro gratuito de dinâmicas. Então, esse daqui é um relatório que eu fazia para um mês inteiro, tá? É tudo que eu trabalhei em um mês. Por exemplo, eu fiz uma tal de dinâmica reflexões. Qual que era o objetivo dessa dinâmica? Perceber sentimentos, treinar empatia. Como pode ajudar ou agir com o outro? Exemplo negativo, ficar insistindo com uma pessoa irritada. Então, isso daqui era mais ou menos uma dinâmica para que as crianças percebam os seus limites, tá? Até onde elas podem ir, como agir se perceber que algum colega está triste, está com problemas, né? E essa parte aqui do exemplo negativo, né? Ficar insistindo com uma pessoa irritada, eu lembro que acontecia muito lá com as crianças, né? Elas viam que o amiguinho estava irritado com um problema, com alguma coisa, eles ficavam lá em cima daquele amiguinho que estava irritado. É lógico que não se deve ficar insistindo, ficar muito perto de uma pessoa irritada, né? Isso tanto faz com criança quanto com adulto. Então, o objetivo disso mais ou menos era um treinamento social, tá? A gente pode colocar assim, né? De como se comportar em variadas situações com pessoas que estão mostrando que estão com variados sentimentos ali, tá? Sentimentos de tristeza, de raiva, de felicidade, para que elas percebam até onde elas podem ir com essas pessoas. Aí tem uma dinâmica chamada afinidades que eu fiz. Objetivo, autoconhecimento, perceber que é uma pessoa com defeitos e qualidades. Perceber a estrutura cultural, trabalhar expectativas em relação ao futuro. Integração, perceber que se procurarmos o suficiente, todos temos algo em comum. Bom, eu lembro que eu fiz isso daqui porque existia muito de crianças que deixavam as outras de lado, tá? Elas queriam brincar com algumas, com outras não. Porque, assim, aí tem um debate infinito, né, de que crianças nascem com preconceito ou é ensinado preconceito para elas, né? Crianças discriminam ou são ensinadas a discriminar? Fazem bullying naturalmente ou são ensinados? Bom, o fato é que esses comportamentos de discriminação, de bullying, etc., existem em grupos, né? E a gente não cabe só tentar mapear a origem disso e pronto. A gente tem que fazer alguma coisa concreta para que isso pare, né? Fazer alguma coisa prática. Então, esse foi o objetivo de fazer uma dinâmica assim. Então, por exemplo, quando eu falo aqui perceber que você é uma pessoa com defeitos e qualidades, é justamente para propor essa reflexão.
olha, eu estou vendo os defeitos do outro, porque o outro é gordinho, porque o outro é baixinho, porque a outra é magricela. Mas será que eu também não tenho defeitos? Será que esses defeitos aí não poderiam ser usados contra mim, né? Então acho que vocês entenderam mais ou menos, né, o objetivo. É mais ou menos isso. E aí a gente pegava exemplos também dessas pessoas que eram apontadas e foi proposta uma reflexão, né, do que eles encontravam, que eles tinham em comum, por exemplo, eu moro com a minha mãe, com meu pai, eu gosto de assistir tal desenho, né, então eles diziam, opa, peraí, eu tenho uma coisa parecida com essa criança aí, com essa outra criança. Então isso vai, percebam que isso vai treinando a criança a, quando elas chegarem numa outra criança, quando elas encontrarem, conhecerem uma outra criança, isso é uma espécie de treinamento social, em que ela vai começar a procurar, então, quais são as afinidades, o que liga ela à outra, e não vai ficar se focando já no que o outro tem de diferente, tá? No que o outro tem de estranho, né? Percebam? Então, porque assim, eu acredito muito nisso, né? Que grande parte das habilidades sociais são treinados, são treinamentos, né? Você vai lá, você tenta instalar o comportamento na criança, aí depois você vai estimulando a criança, né, a agir daquela maneira, depois você vai premiando aquela criança para reforçar aquele comportamento, né? Premiar que eu digo não é assim, não são coisas materiais, tá? Pode ser um elogio, etc, tá bom? Temos também a dinâmica escolha cuidadosamente suas palavras, que é um treino de assertividade, que seria a capacidade de falar o que pensa de modo inteligente, sem ferir os sentimentos alheios. Bom, então muita gente aqui sabe, né, que a psicologia prega que não faz muito bem a gente ficar guardando, o que a gente sente, o que a gente pensa, mas você tem que ter um cuidado para escolher as palavras, não vai falar já da primeira maneira que aparece na sua cabeça. Então esse era o treino, né? O treino era para que as crianças pudessem falar o que elas estavam sentindo e pensando, mas de uma maneira adequada, né? Sem ferir o outro, né? Sem machucar os sentimentos alheios, tá bom? Sempre lembrando que tudo é pensado de uma maneira com equilíbrio, né? Com respeito, porque hoje em dia a gente vive na era que o pessoal chama de mimimi, tá? Não era para que a criança ficasse melindrada com qualquer coisa, tá? Não vamos ser radicais. É, eram crianças que realmente estavam fora, entre aspas, do comum, tá? Que já chegavam, talvez por conta da dinâmica familiar, já chegavam ofendendo as outras, assim, de uma maneira estúpida, assim, sem freio algum, tá? Então, é isso que era pregado, era mais ou menos nessa pegada que era pregado, foi feita essa dinâmica, tá bom? Não é para que a criança ali aprenda que tudo é uma ofensa, mas eram para aqueles que realmente ofendiam sem medida alguma, tá bom? Uma outra dinâmica. O que você não quer para si não deve desejar para os outros. Promove a capacidade empática. Então, eu não sei se eu lembro realmente como foi, mas eu acredito que eu pedi para que elas escrevessem em folhas de papel o que elas não gostavam que os outros faziam com elas. Aí era feito de forma anônima e depois eu trocava as folhas e falava, olha, o que está escrito aí? Ah, está escrito tal coisa, você gosta disso? Não. Então o que você acha? Você acha que deve fazer isso com os outros? Era mais ou menos esse tipo de coisa, tá? Lembrando que também nem toda dinâmica aí eu pegava de livros, tá? Algumas eu criava da minha cabeça assim, à medida que vocês forem fazendo a dinâmica com o grupo de vocês, vocês vão meio que pegando o jeito da coisa e depois vocês não vão nem precisar recorrer ao livro, tá? Vocês vão simplesmente começar a recorrer à própria criatividade de vocês. Então tem aqui uma outra dinâmica. Dinâmica para quem você tira o chapéu. Trabalhava autoestima e perceber suas qualidades. Então era aquela brincadeira clássica lá, né, do... Opa, pessoal, tudo bem? Vocês não perceberam aí, mas eu tive uma interrupção, então vamos continuar aqui de novo, tá? Então essa dinâmica para quem você tira o chapéu é mais ou menos parecido com aquela brincadeira lá do Raul Gil, né? Então o que era feito? Você tinha ali o grupo de crianças, a gente pegava lá os chapéus, colocava o nome de cada criança, né? E sorteava uma.
para ir lá retirar esses chapéus, né? E, enfim, elas liam lá o nome e elas tinham que falar, olha, para que você tira o chapéu? Você tira o chapéu para essa pessoa? Se você não tira o chapéu, você não fala nada, tá? É justamente para evitar conflitos que a gente fazia isso. Agora, se você tira o chapéu, você vai. Eu quero que você fale para mim quais são as qualidades do porquê que você tira o chapéu para essa pessoa, né? Por que que você fez isso de tirar o chapéu, como se fosse uma espécie de homenagem, tá? Aí a criancinha chegava lá e falava, olha, eu tiro o chapéu pro, sei lá, pro Pedrinho, porque ele é muito legal, porque ele me empresta brinquedos, porque, né? E vocês vão perceber que quando vocês fizerem essa dinâmica, as crianças não vão querer não tirar o chapéu para as outras, elas vão querer realmente tirar o chapéu para poder falar as coisas para os outros. E assim, me surpreendeu de crianças estarem fazendo isso, porque terem esse tipo de comportamento, porque elas tiravam o chapéu, elogiavam umas às outras, e teve criança que até chorou de felicidade, né, para vocês terem uma ideia. Depois é lógico que essas crianças foi feito um trabalho especial com elas, né, porque o comportamento foi tão diferenciado, né, as que choraram, porque geralmente aí vai ter algum probleminha ali de autoestima mesmo, tá? Às vezes não é revalorizada em casa, não é tratada bem em casa, né? Então ela fica surpresa que os outros percebam essas qualidades nelas, né? Então foi uma dinâmica que eu lembro que está bem na minha memória e foi bem bonito de se fazer. Aí tem uma dinâmica chamada de 30 segundos, que foi de treinamento de habilidades sociais, treino de empatia, se colocar no lugar de outros e encontrar soluções. Cenas trabalhadas. Pais são chamados para a diretoria por mau comportamento do filho. Educadores tentam controlar uma turma de alunos com um aluno que ajuda os educadores e outro que tenta ser o líder da bagunça. Assim, essa daqui não está tão firme na minha memória, mas eu acredito que foi justamente a pedido dos educadores, tá? Os educadores pediram para que eu criasse essa dinâmica, porque tinha um momento lá que eles tentavam organizar as turmas e alguns ali ajudavam e outros não. Então aí essa dinâmica foi uma espécie de teatrinho, né, que a gente fez, em que alguns ajudavam os educadores, né, como está descrito aqui, como eu acabei de falar, e tinha um que era o líder da bagunça. E daí depois a gente pegava esse líder da bagunça e criava um teatro de como que seria o diretor falando, né, para esse líder da bagunça, né, ó, agora você pega essa criança e fala, ó, agora você vai fazer o papel do seu pai. Daí você faz lá a diretora falando do comportamento do filho e depois você meio que faz uma indagação para ele no final, olha, como que você acha que seu pai se sentiu recebendo essa notícia, etc, né? E enfim, né, era bem reflexivo mesmo. Bom, a gente tem aqui uma dinâmica chamada frustração, aprender a ouvir não, que nem sempre podemos ter tudo o que queremos, aprender a ouvir e a negociar. Essa dinâmica eu lembro que foi eu que criei também observando uma situação que acontecia muito lá, tá? Para quem fica perguntando como que é o trabalho de um psicólogo nessas instituições, então eu já havia falado, né? Os atendimentos individuais, esses trabalhos em grupo e também envolve muita observação. Observação de como que as crianças estão agindo lá, né, no pátio, nas brincadeiras. Então você vai observar os outros educadores agindo com elas, né? Os outros professores dentro das salas de aula, né? Às vezes eles estão tendo aula ali em alguma sala, você vai abrir ali a porta, vai ficar ali no seu cantinho olhando, tá? E geralmente quando chega nesse nível, porque vocês podem pensar, mas aí quando você entra numa sala, eles vão querer se comportar de uma maneira diferente, educada, não, tá? Para chegar, geralmente você vai acabar chegando nesse nível, tá? Tô falando isso daí para psicólogos novatos, né? Em que as crianças vão se sentir tão confortáveis com você que elas não vão alterar o comportamento delas, tá bom? E que se elas tiverem que fazer alguma coisa errada, elas vão até acabar fazendo na sua frente mesmo. Isso é bom porque vai acabar fornecendo
o material de trabalho para você mesmo. É lógico que isso aí é muito complicado de se fazer. Não vou mentir para vocês, foi complicado de fazer também nessa instituição, tá? Porque aí você tem que ter uma direção compreensiva que entende todo o trabalho do psicólogo, que é aberta. Enfim, e 99% das vezes aqui no Brasil a gente não encontra isso. Essa direção, por exemplo, não entendia também muito bem, tá? Os seus colegas de trabalho não vão entender muito bem, porque eles vão pensar que você está ali espionando ali a aula deles por algum motivo, né? O trabalho deles por algum motivo. E é lógico que então você também precisa fazer um trabalho social, de educação ali, é, com a equipe, tá bom? Tanto é que eu fiz essa dinâmica aí dos 30 segundos, foi a pedido da equipe. Então a equipe também tem que confiar em você, entender o que você está fazendo, para que eles sejam aliados, né? E te vejam como um aliado também, né? E não como ali um dedo duro, um avaliador, enfim, né? Então, nessa dinâmica de frustração, eu percebi que algumas crianças, elas, quando o educador dizia não para elas, elas não sabiam lidar com esse não. Talvez por alguma questão aí de ser mimado pela casa, etc., né? Lá na família. Mas tem outras coisas que às vezes o educador dizia não, e eu tinha essa sensibilidade de perceber que não era bem assim, tá? Que a criança ela até poderia fazer aquilo lá, mas ela não sabia argumentar, né? Vou dar um exemplo básico e simples. As crianças elas estão em alguma aula e de repente uma levanta a mão e fala que quer ir no banheiro. Aí parece que acontece um festival de crianças querendo ir no banheiro, né? Ah, eu também quero ir no banheiro. Aí o outro, eu também, eu também, eu também. Chega uma hora que alguns educadores eles perdem a paciência e falam: não, daqui pra frente ninguém mais vai no banheiro. Aí sempre levanta uma criança que levanta uma mão e começa meio que falar em tom de mãe: ai, mas eu queria tanto ir no banheiro, mas eu queria. E o educador: não, você só tá querendo ir no banheiro porque os outros foram no banheiro e você, isso daí é coisa da tua cabeça, não tá nada apertado, você vai ficar aí. Pô, já cheguei a presenciar coisas desse tipo, tá? E a criança faz xixi na calça, gera todo aquele transtorno social lá no meio delas, as outras crianças vão fazer bullying, vão dar risada. Você percebe o tanto de transtorno que isso pode causar? A criança pode até não querer mais frequentar a instituição, né? E aí, para situações semelhantes a essa, né? É que eu pego e fiz essa dinâmica para as crianças percebam, olha, esse não que o educador está te dando, ele é definitivo, ele não tem como contornar esse não, e o educador está com a razão, ou esse não aí pode ser negociado, né? Você pode falar, não, mas é que eu estou apertado de verdade, eu estou, né? Ou, por exemplo, eu tenho algum problema de saúde que eu preciso fazer tal coisa, sabe? Para ver se as crianças conseguiam argumentar mesmo, né? Falar alguma coisa a mais, né? Não simplesmente ouvir sim, não, baixar a cabeça, tá? Isso pode ser feito, isso é desejável. É lógico que alguns de vocês devem estar perguntando, tá? Assim, tá, mas crianças de que idade? Vocês podem ficar surpresos, tá? Mas crianças aí de 7 anos, 6 anos, aí já tem uma capacidade de verbalização suficientemente boa para fazer isso. Eu percebi que tinha crianças assim, que tinham essa capacidade de argumentação, né? Mesmo sendo crianças aí na primeira infância, tá? Então eu sempre sou desse pensamento, tá? Do tipo, se uma consegue fazer, as outras também conseguem fazer. Conseguem emitir o mesmo comportamento, a mesma habilidade social, é só treinar. Bom, a gente também tem uma técnica de reforçamento que eu fiz relacionada às outras dinâmicas que eu havia feito em outros meses. Ou seja, que é muito comum, né? A gente está trabalhando alguma habilidade social nas crianças, depois elas acabam esquecendo. E aí o que você vai fazer? Você não vai deixar que aquela habilidade social seja extinta, né? Porque se essa habilidade for extinta, elas nem lembrarem das dinâmicas passadas, você vai ter que fazer o trabalho todo de novo, né? Como você não quer fazer o trabalho todo de novo para ficar estacionado, quer sempre evoluir, então é bom que sempre você fique fazendo essas técnicas de relembrar rapidamente o que foi aprendido nos últimos encontros e continuar reforçando aquilo. Então o comportamento bom ele é reforçado nessa dinâmica final que eu sempre faço, através do reforço intermitente.
A gente sempre vai apontando as situações de risco, promovendo uma autorreflexão da criança. Aqui eu anotei também a estimulação do papel policiador do grupo. Algumas pessoas podem ficar incomodadas com isso, outras não, tá? É assim, como assim policiador? É uma questão assim de que eu quero dizer é que a criança não compactue quando o outro amiguinho está fazendo alguma coisa errada, tá? Se for uma coisa muito grave, ela precisaria estar indo até a direção comunicando, indo até a mim comunicando, que era na realidade o papel, a pessoa preferida, né, das crianças vir contar a mim, não a direção, porque eles tinham meio que uma espécie de medo da direção. Eles tinham uma espécie de medo também dos educadores, porque já daria bronca ali na hora, né? Os educadores, assim, não estou criticando, mas geralmente eles meio que acabam apresentando ali um papel quase que paterno, materno, né? De ver uma coisa e já dar bronca. E pelo menos comigo, e eu até gosto que seja assim, aparentemente parece que eles me viam mais como se fosse um irmão mais velho, tá? Ou um tio mais divertido, vamos colocar assim, né? Então, assim, eles confiavam em mim até para contar problemas, para contar conflitos, né? Vinham, procuravam, sabiam que eu ia tentar encontrar alguma solução sem dar a bronca, né? Pelo menos a bronca não viria de mim, né? Porque às vezes também isso acontece, tá? De você pegar a criança vir contar alguma coisa para você na confiança, que é grave, você precisa, aí você vai lidar com a instituição, você vai contar para a instituição, e aí a direção vai lá, a diretora vai lá e sente sarrafo nas crianças, né? Porque também já não sabe como lidar, como ser firme, como ser assertivo ao comunicar as coisas para as crianças, né? Lembrando que criança é mais guiada pelo exemplo e não pelo que você fala. Então, se você tem um diretor aí de uma instituição lá que vai todo destemperado falar com as crianças, né? Que exemplo que você está dando para elas? Que você não pode falar as coisas com firmeza, só com destempero, né? E geralmente a direção aí já ela não é já aberta, ela pode até te apoiar de você fazer uma intervenção com os outros membros da equipe, com os educadores, professores, etc. Mas ele não vai estar aberto geralmente para você fazer a intervenção com ele, né? Para você falar para ele como que ele tem que agir com os alunos, etc. É bem complicada a situação. E aí também nessa última dinâmica está escrito aqui técnica punitiva eficientemente boa. Vocês podem achar estranho esse nome, mas por exemplo, quando alguma criança faz alguma coisa errada, e aí é lógico que os educadores exigem que seja feito algum tipo de castigo, a gente tem que meio que medir ali qual que é o castigo adequado para essa criança, sabe? Será que não vai ser um castigo muito exagerado, enfim, que vai trazer algum prejuízo? Então você pode discutir isso, inclusive até mesmo com as próprias crianças, tá? E é interessante você fazer esse tipo de coisa, sabe? De dar a responsabilidade para o próprio grupo, das premiações, dos reforços, da própria punição. Porque se você vai lá e impõe uma espécie de punição para a criança e que ela não sabe o que é, geralmente o protesto é maior do que quando é combinado com elas. Ó, então, se você fizer alguma coisa errada aqui nessa atividade, qual você acha que é uma punição boa, né? Ó, então se fizer alguma coisa errada, esse daqui que vai acontecer, tá certo? Ah, tá certo, né? Porque elas mesmas ajudaram a escolher. Então você percebe que aí o protesto não é tão grande assim, tá? Para quem acha que criança não é nada lógica, não é nada justa, geralmente vocês vão se surpreender, né? As pessoas acabam se surpreendendo como elas acabam aceitando a própria punição porque elas escolheram previamente antes. Ah, eu havia falado que essa daqui era uma das últimas dinâmicas que eu estava fazendo, mas aí eu acabei vendo aqui na outra folha que nesse mês aqui que eu estou trazendo como exemplo, eu fiz outras dinâmicas aqui. Então, assim, como eu falei para vocês, eu não lembro exatamente tudo, tá? Porque já faz um bom tempo isso, eu já não trabalho mais nessa área, né? Apesar de ter longa experiência nisso. Então, assim, essas dinâmicas fazem um bom tempo, então eu realmente não me recordo totalmente, tá? Mas eu vou ler aqui só para que vocês tenham uma ideia.
Então temos aqui dinâmica evolução versus revolução, que era uma reflexão sobre incentivar amigos, sobre crítica, sobre contribuir com todos. Dinâmica, disciplina, liberdade. Aprender sobre importância de regras. Dinâmica, nada se perde, tudo se transforma. Objetivo, que ninguém segue um caminho pré-determinado. Tá? Então isso daqui eu acho que foi para trabalhar algumas questões de preconceitos aí, de que, por exemplo, fulano fez isso, então só provavelmente vai fazer isso quando crescer, tá? Fulano nasceu numa família que não tem muitos meios, então ele vai ser a vida inteira não vai ter muitos meios, tá? Coisas desse tipo. Para algumas crianças mais velhas, você já vai conseguindo fazer coisas mais diretas, como se fosse uma aula mesmo, tá? Por exemplo, aqui está escrito que eu trabalhei questão de respeito aos pais, sobre racismo foi abordado, sobre o desempenho escolar deles, lá na escola deles mesmo, tá? E sobre responsabilidades no lazer. Tem aqui umas outras coisas que eu fiz com eles aqui, para ficar bem claro, que são testes projetivos com todas as turmas, testes HTP, desenho com animais, técnicas com animais, reflexões através de atividades artísticas. E no final de cada mês, eu percebia quais foram os alunos que se destacaram mais, ajudando os educadores, colaborando com os educadores, meio que servindo como crianças que acabavam ali não deixando que algo de ruim acontecesse, que eram prestativas com as outras, tá? Então, assim, eu meio que fazia uma espécie de homenagem, dava os parabéns para essas crianças aí, que eu chamava, entre aspas, de líderes, tá? Ou seja, não foi que eu impus que aquela pessoa era uma líder, você vai ser um líder. Essas crianças automaticamente ocuparam esses lugares aí, tá? Porque tem traços de personalidade mais extrovertidos, etc. E vocês vão perceber que em todo grupo que vocês trabalharem, sempre vai ter crianças que se destacaram. Destacaram para o bem? Não. Sempre vai ter umas que podem se destacar para o bem quanto para o mal. E através desse tipo de estímulo, eu consegui transformar muitas crianças que tinham comportamentos ruins em crianças que tinham comportamentos exemplares, tá? E é engraçado que como que parece que as outras crianças são atraídas por essas personalidades. E as outras crianças meio que flutuam ali como se fosse um imã, né, perto dessas crianças aí, né? Que parece que já tem essa capacidade de liderança quase que inata, né? E então você vê que elas acabam, como eu falei, ditando ali quase que o comportamento uma das outras. Se aquela criança lá então que é meio que líder tem comportamentos ruins, ela vai puxar toda a turma para comportamento ruim. Se ela tem um comportamento bom, ela vai puxar toda a turma para ter um comportamento bom, porque as outras crianças vão se espelhar nelas, né? E aí, por que será que isso acontece? Às vezes, como eu falei, por personalidade, por simpatia, né? Pela maneira que ela fala com as outras, né? Às vezes até por fatores subjetivos que a gente pensa que acontece só na, no mundo adulto, né? Como, por exemplo, beleza, né? As crianças veem que a menina é mais bonitinha, as outras meninas também querem ficar mais perto dela, se comportar como ela, né? Enfim. Então, eu geralmente fazia um trabalho, quando eu identificava esses líderes, como eu falei, tanto para o bem quanto para o mal, eu dava uma atenção especial para eles, para fazer com que os que tinham um comportamento ruim mudassem esse comportamento, né? Eu falava da responsabilidade deles, olha, você precisa ajudar, dar o bom exemplo para os outros, etc, etc. Enfim, com o meu jeito eu sempre conseguia trazer essas crianças para o meu lado e trazendo essas crianças-chave para o seu lado, você consegue meio que controlar o grupo inteiro, tá? É uma maneira inteligente de se trabalhar e que vai ter muitos resultados, isso eu garanto, tá? Bom, então era isso. É o meu trabalho na instituição, tá?
Como eu falei, no final de cada mês eu elaborava esses relatórios, entregava o relatório para a direção. Depois eu prestava as minhas contas, entre aspas, para os pais. Havia uma reunião com os pais em que eu falava tudo que estava sendo trabalhado, né, com as crianças, para justamente não acontecer aquilo que eu falava lá no começo, né? Aquela pergunta: o que você fez lá com o psicólogo? Eu desenhei, eu pintei, eu brinquei com ele. Porque é a maneira que elas vão relatar para os pais, tá? Ela não vai falar para o pai: olha, ele me fez fazer um desenho para tentar ver se eu faço tal coisa. Ele não vai chegar para o pai e vai falar assim: olha, hoje participamos de uma dinâmica de grupo, cujo objetivo... Não. Dinâmica, ela vai falar: fizemos, a gente brincou, né? O assunto que foi trabalhado lá, como eu não vou perguntar diretamente porque é uma criança, ela vai falar: a gente fez um desenho, a gente brincou de massa, a gente fez um trabalho de pintura. É assim que eles vão relatar na ingenuidade deles para os pais, tá? Então é importante que os pais saibam tudo que está sendo trabalhado. Que os pais entendam a importância do seu trabalho, tá? Porque muitas vezes, como eu falei, os pais não entendem. Eles acham que psicólogo chega com preconceitos, que psicólogo é coisa pra gente doida. Alguns vinham interpelar, né? Que tinha uma... que eram um pouco mais humildes, né? Assim, no sentido intelectual da coisa. Então vinha falar: olha, mas meu filho não é louco, por que que tá sendo passado com psicólogo? Eu não quero que o psicólogo fale com ele não, sabe? Ou seja, coisas desse tipo, tá? E assim, então você tem que mostrar que seu trabalho é necessário, tá? Que seu trabalho é importante. E também sempre lembrando que tem esses pais aí que são mais encrenqueiros e tem os pais que são ultra vaidosos, tá? Nenhum dos extremos é desejável, tá? Porque tem aquele ignorante que não vai entender o que você está fazendo e não quer entender, e tem outro que só quer que você fique lá elogiando o filho deles na reunião de pais, tá? Então é bem complicado e eles até acabam também, eu percebo que tem essa relação até meio que de competição, tá? O meu filho é educado, o seu não é, né? Ou vem o filho como uma extensão deles mesmos, que é perfeito, não tem críticas, não tem nada a ser trabalhado, então não encara muito bem, sabe? O, aquela, não sei que palavra usar agora, talvez falta, seja assim, né? Porque ninguém nasce perfeito, né, gente? Por exemplo, quem tem muitos irmãos, sabe? Olha, o fulaninho aqui, ele é dos meus filhos, ele é mais paciente, esse outro aqui, ele é mais irritado, tá? Então tem pais que levam de boa, fala: olha, seu filho é irritado, né? Ah, né? Vamos fazer alguma coisa então para trabalhar a irritação deles. Aí tem outros que parece que você só fala nesse nível, assim, sabe? Ah, ele é um pouco irritado, né? Aí já fica: não, meu Deus, não, meu filho, não, sabe? Ou seja, encara como se você tivesse xingado o filho deles, né? Então, como eu falo, é bem complicado ver o filho como perfeito, quer que todo mundo veja como perfeito, não entende. Eu lembro que teve um grupo lá que tava nesse nível, os pais, que até eu decidi que não ia mais falar dos pontos fortes e fracos dos filhos, sabe? Só se eu tivesse alguma coisa para elogiar, eu elogiava, senão eu deixava quieto, como se diz, porque era complicado do pai, tá? Tá aceitando. E também, como eu falava, as crianças confiavam tanto em mim, confiavam tanto que muitas, sabe? Isso foi vários casos de que aconteceram isso. Pergunta como que tá lá na casa dela, a criança falava tudo o que tá acontecendo na casa dela e falava: só que meu pai pediu para não falar isso para você, tá? Aí o pai, entre aspas, caía do cavalo, porque assim, em termos ali de cumplicidade, a criança era mais cúmplice de mim do que era do próprio pai e da própria mãe, né? Às vezes tem, às vezes tem aqueles pais lá que você fala de algo ali que poderia ser mudado, que poderia melhorar na casa, né, na dinâmica lá familiar. Tem os que se negam, ficam ofendidos e vão lá falar com a direção que você está se intrometendo, sendo que esse é seu papel mesmo, né? E olha que eu tenho sempre esse cuidado de não impor nada. Eu tento discutir, sabe? O que você acha de fazer isso, fazer aquilo? Tem outros também que saem concordando com tudo que você fala, concordam com tudo. Olha, muito, muito obrigado.
E daí depois chega lá na casa deles e não faz nada, não muda nada, fala que é bobagem na frente do filho e depois o filho vem contar pra gente, né? Então, é isso, pessoal. Todas as agruras de se trabalhar em instituições com crianças é tudo isso. Colegas, como eu havia falado, direção que não entende seu trabalho, pais que não entendem seu trabalho, né? Mas assim, pô, então é só ruim, é melhor fugir disso? Não. É bastante compensador, tá, pessoal? Muito compensador. Às vezes numa sessão. As nossas sessões costumam ser um pouco mais frias com adultos, né? Você vai lá, trabalha aquilo lá, se despede, tchau, vai embora. As crianças não, as crianças te abraçam, elas te dão presentes que seriam desenhos, né? Coisas desse tipo. Enfim, te vem na rua, parece que você é a pessoa mais importante do mundo, parece que viram Papai Noel. É incrível, é muito legal, maravilhoso. Algumas crianças lembram de você, tá? Assim, em termos das próprias crianças, né? Se é frustrante ou não. Algumas crianças lembram de você com carinho, hoje já são adultos, tá? É como eu falo, às vezes as pessoas veem a minha foto, veem a minha voz, parece jovem, mas eu já tenho quase 40 aí, né? Então já não sou tão jovem assim, né? E eu atendi já crianças que, já atendi muita criança que na verdade hoje é adulto, né? Então, como eu falo, e adulto com filho e tudo, né? Casado. Então, alguns lembram com carinho, né? Veem você com carinho, ainda lembram, cumprimentam, né? E tem outros que passam reto. Não acho que seja até por maldade, eu acho que realmente isso acontece, né? Eu não lembro de todos os meus professores de quando eu era criança. Alguns eu lembro, outros eu não lembro. Ou seja, se você não marcou aquela criança, né, que hoje é um adulto, aquela pessoa, tudo bem, procure aceitar, né? O que pra você, pra mim, 10 anos parece que foram ontem, né? Eu consigo lembrar de coisas de 10 anos atrás como se fossem ontem, né? Mas pra eles, assim, um ano é muita coisa, tá? Então alguns vão ver você com uma vaga lembrança, outros vai apagar, você vai ser apagado da mente deles, né? E como eu falei, né? Você como psicólogo, como terapeuta, se você é novato, saiba que isso é normal, né? Não é por mal, não leve a mal. O negócio pra mim parece que foi tão ontem, né? Como eu falei, que eu tenho, quando eu vejo aqui o nome das crianças, eu lembro da versão deles criança, mesmo depois que eu vi eles adultos, tá? É engraçado que pra mim parece que são pessoas diferentes até, né? Então tem isso. Então saiba que, se você vai trabalhar, resumindo, né? Se você vai trabalhar com crianças, tanto faz se é da parte das próprias crianças ou dos seus colegas de trabalho, pode ser frustrante, mas também é recompensador, tá? Então saiba sempre os prós e os contras. E os desafios também, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu não vou ficar focado tanto nesse tema, mas sempre quando eu puder, eu vou estar trazendo mais, né, de como era o meu trabalho nessa área com crianças, nessa área infantil. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.